Boa noite. Foram definidas neste domingo, nesse último domingo do mês de março, as finais de 3 dos campeonatos mais importantes dos estaduais do país. 3 estados dos mais tradicionais: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em São Paulo e no Rio deram os tricolores classificados, tinham alguma certa vantagem técnica, por longevidade de trabalho, essas coisas. E em Minas deu o óbvio, que é o Atlético. Vamos começar por São Paulo. O São Paulo, que vem empreendendo uma boa reação sob o comando do Rogério Ceni, venceu o Corinthians por 2-1 no Morumbi, diante de 53.924 pagantes, e se classificou pela segunda final consecutiva. Vai fazer a segunda final consecutiva contra o Palmeiras, que já havia passado na véspera diante do Bragantino. No ano passado eles já fizeram a decisão, o São Paulo ganhou. Este ano ele luta pelo bi. Então, luta pelo segundo título consecutivo, um São Paulo com boas perspectivas para a temporada, que demonstrou um time em crescimento, com uma garotada muito boa de bola, jogando bem, os garotos se destacando, se soltando, o Rogério, enfim, conseguindo ter passo para trabalhar e conseguindo implantar o seu esquema de trabalho. É um time que faz gols bonitos, bem trabalhados, como foram os dois dessa tarde no Morumbi, O primeiro do Wellington, aos 41, um chute bonito da entrada da área, ali um pouco pela esquerda, ele recebeu uma triangulação. E aos 17 do segundo, isso foi os 41 do primeiro, e aos 17 do segundo, uma jogada pela direita, o Alisson recebeu na marca do pênalti, também fez o segundo. E o Corinthians só conseguiu chegar ao gol numa falha bizonha do goleiro Jandrei, foi driblar, perdeu, furou a bola, perdeu a bola para o Jô o desarmou, driblou e chutou com gol vazio aos 40 minutos do segundo tempo, 41. Aí teve uma certa dramaticidade no final, porque o Corinthians poderia empatar e provocar a disputa de pênaltis, mas o São Paulo soube administrar os nervos, administrar a sua vantagem e se classificou com justiça. Ele tinha um mando de campo já pela melhor campanha, então com justiça ele se classifica para decidir esse título com o Palmeiras. Quanto ao Corinthians, resta se preparar melhor agora para o Brasileiro, para a Libertadores, sob a direção do português Vitor Pereira, que finalmente terá alguns dias para poder dirigir o time, orientar alguma coisa ou outra. O Corinthians carece de uma certa competitividade, contratou bons jogadores, mas muitos veteranos. Então ainda não conseguiu ajeitar nesses veteranos todos em campo, dispor a melhor opção aí, as melhores opções. Então vamos ver o que o nosso míster de Portugal vai fazer. Ele precisa arejar um pouco o seu elenco. Os veteranos ainda são eficientes, mas todos juntos, do jeito que estão sendo escalados, eu não sei. O Fábio Santos, por exemplo, já foi parar no banco. Então tem que ver como é que vai ser isso aí. Tem muito veterano junto e o time está faltando um pouco de intensidade nisso aí. Então o Vitor Pereira vai ter esse tempo para trabalhar. Assim como terá o treinador do Botafogo, Luiz Castro, que foi recebido nesse fim de semana no Rio, ainda não assumiu, o time continua sendo dirigido inteiramente pelo Lúcio Flávio, aquele ex-meia, jogou em vários clubes brasileiros. O Botafogo fez uma boa partida, mereceu vencer o Fluminense e por pouco não se classificou. O placar foi 2-1, como o Fluminense, que tinha vantagem dos empates, tinha vencido na segunda-feira por 1-0 no primeiro jogo, gol do Arias, o colombiano. Dessa feita, fez um gol nos acréscimos ali e conseguiu provocar, tirar o pão da boca do Botafogo. Foi ele, Fluminense, pelo terceiro ano consecutivo, vai decidir o título carioca contra o Flamengo e tentar impedir o tetra, um inédito tetra rubro-negro. O Fluminense precisa melhorar bastante, desde a eliminação na Libertadores, na primeira fase da pré-Libertadores pelo Olímpia. Perdeu um pouco o elan, é o segundo jogo que o time perde esse ano, é o segundo que demonstra fragilidades ali, emocionais, faltou opção, faltou armação, e o Botafogo, mesmo com jogadores assim que não são grandes coisas assim, o Botafogo mereceu ganhar. O Chay fez uma partida espetacular, o Erisson, autor dos 2 gols alvinegros, também foi muito bem. Então, um time que demonstrou personalidade ali e merecia a vitória. E não seria absurdo se classificasse para a final, não. O primeiro gol foi aos 47 minutos do primeiro tempo, um gol muito bonito do Erisson. Ele recebeu na entrada da área, driblou para lá, para cá, deu 2 dribles, esclareceu, limpou o lance, bateu forte, muito, muito forte esse jogador que veio do Brasil de Pelotas. Muito bonito o gol. Aos 29 do segundo, ele impedido, ele fez um gol, saiu comemorando, tirou a camisa, levou amarelo por isso, mas o gol foi anulado porque ele estava realmente impedido. Aos 45, ele já estava fazendo quase número em campo, ele estava com cãibra, não conseguia correr direito, a bola foi cruzada da direita, ele saltou mais que a defesa do Fluminense e fez 2-0. 45 do segundo, o Botafogo comemorava intensamente, o John Textor nas tribunas comemorava, Parecia que o Botafogo ia se classificar. O Fluminense tinha estado com o Fred em campo ali no finalzinho, entrou ensandecido, dando peitada para lá para cá, levou amarelo, brigando, discutindo, com o olho esbugalhado, estranho,
Aos 52 minutos, uma falta no Fred, né, da intermediária. O Fluminense foi todo para a área, o árbitro, um péssimo árbitro, o árbitro que até então estava bem. Paulo Renato da Silva Coelho estava até bem, até esse momento no jogo. Ele tinha dado os 6 a 7 minutos de acréscimo, depois ergueu mais 2, o Fluminense cobrou a falta, houve um samba-lelê na área, uma bola para lá, para cá, sobrou para o Cano, o meio de peito ali, colocou um zagueiro do Botafogo, tentou tirar com a mão, o Cano fez o gol que classificou o Fluminense para a final. Só que o Botafogo ainda deu a saída e teve uma falta do Fred, uma falta muito passível de cartão amarelo, no intermediário de ataque do Botafogo. O Fred foi expulso, corretamente expulso por isso, aí está a cagada do árbitro. O árbitro fez uma lambança inominável. Não é que ele tinha que esperar cobrar a falta, não. Ele pode encerrar um jogo antes da cobrança de um escanteio, de uma falta? Pode. Né? Só não pode de um pênalti. Só que ele tinha que esperar o Fred sair de campo. O Fred tinha que ter saído de campo e não saiu. Ele ficou nas discussões, o Botafogo ia tentar um tudo ou nada no último lance. Poderia resultar num gol no terceiro, que seria a classificação, ou não. Né? De qualquer forma, ali o bom senso diria que, já que ele marcou a falta e expulsou o jogador, que esperasse o Fred sair. Não, ele encerrou o jogo com o Fred dentro de campo, rindo, sorrindo com a classificação do Fluminense. O Fluminense não tem nada com isso. O Botafogo protestou, todo mundo cercou o árbitro. Foi um erro inominável. Não poderia. Ele tinha que ter esperado o Fred sair de campo. Não pode terminar um jogo com um jogador expulso dentro de campo. É um absurdo isso. Queimou muito o símbolo desse árbitro jovem aí. Né? O Botafogo perdeu essa chance de pingar a bola na área e tentar o terceiro gol, que lhe daria a classificação. No confronto geral, o Fluminense é melhor do que o Botafogo, é mais time, embora tenha demonstrado mais fragilidade em termos de armação. Agora, o português que chegou, o Luiz Castro, terá esses dias antes da estreia no Brasileiro para poder tentar armar o time, melhorar, ver o que pode ser feito ali para o time, ver se consegue ajeitar melhor as peças. Está chegando o Patrick de Paula, um ou outro jogador, né, o Lucas Piazon. Então o Botafogo vai ter esse tempo aí também, antes da estreia no Brasileiro, para tentar se ajeitar. E a outra final, que estava desenhada já, era só questão de carimbo ali na faixa. A final mineira, né? O Cruzeiro estava classificado desde a véspera, ganhou do Atlético por 2-1 no Mineirão, se classificou depois de 3 anos, voltando à final, já é algum feito, né? Sob a direção do uruguaio Paulo Pesolano. O Atlético pegou a Caldense. Ele enfrentou a Caldense na última rodada da fase de classificação, domingo passado, no Mineirão, 3-0. Aí enfrentou a Caldense quarta-feira do primeiro jogo, semifinal, 2-0. Enfrentou a Caldense nesse domingo no Mineirão, 3-0. 8-0, 8 gols, não tem como nem comparar uma coisa com a outra. O Atlético jogou sem 9 titulares, mas o Atlético tem um elenco muito qualificado e o que tem é muito superior aos demais concorrentes em Minas, incluindo o Cruzeiro, incluindo o América. Talvez tenha um pouco mais de jogo com o América, com o Cruzeiro, mas com os do interior pode botar o time todo reserva, não adianta nada. Tem muitas seleções disputando eliminatórias, o Atlético tem vários convocados nas diversas seleções, né? Tem Godin, tem Vargas, tem Arana, né? Savarino, são 4 jogadores só de outras seleções, tem jogador contundido, o Hulk foi poupado, o Hulk recebeu uma homenagem, uma placa antes do jogo, por ter se tornado o artilheiro do Novo Mineirão com 32 gols, do principal artilheiro, não entrou em campo, mas o que já tinha lá, estava o Sacha, estava o Keno, estava o Zaracho, né? Então o time estava, né? Nath Fernandes, então o time tinha o suficiente ali para ganhar e ganhou fácil. Né? 19 minutos, Sacha fez 1-0, 28, o Keno 2-0, Atlético tranquilo, gols bem feitos, de um time que ataca, é avassalador demais. E aos 29 de segundo tinha acabado de entrar o Ademir, fez o terceiro, recebeu um belo lançamento do menino Rubens, que está jogando improvisado na lateral esquerda, porque o Dodô está contundido e o Arana na seleção. O Ademir recebeu uma virada de bola do Rubens, avançou para o direito e fez 3-0. O Atlético está aí, é favorito ao título mineiro, é um jogo só, lembremos, enquanto as finais de Rio e São Paulo em princípio, vão começar na quarta-feira e terminar no fim de semana. Em Minas, não. Em Minas é um jogo só, no sábado, com o Atlético é muito favorito. Só que por ser um jogo só, por envolver uma rivalidade quase centenária, diria, o Cruzeiro está entusiasmado por ter chegado à final, a obrigação não é dele, ele pode jogar solto por isso. Então tem esse lado, assim, da mística, assim, do clássico, pode dar uma zebra ali, mas seria zebra. Seria zebra o Cruzeiro ganhar esse título. O Atlético tem a obrigação, eu diria, de ser tricampeão, algo que ele busca desde 1980. Ele chegou a hexa naquela década. Desde então ele não foi mais tri. Ele tem alguns bis no currículo, mas tri não. E o goleiro Rafael, curiosamente, pode ser pentacampeão, porque ele foi campeão em 2018 e 2019 pelo Cruzeiro e foi 20, 21 e pode ser em 22 pelo Atlético. Pentacampeão consecutivo, aí, coisa que a gente não se vê desde o penta do Atlético em 82. Né? É isso aí, meus amigos. Fique com a gente. Até a próxima.